Educação à distância, mudando realidades. Olá, conselheiras e conselheiros tutelares de direitos de todo o país. Gostaria de retomar o assunto da primeira teleaula a partir do fluxo da denúncia. Essa parte da aula vai ser um pouco mais prática, mas a gente precisa voltar nesse momento um pouquinho na conceituação do fluxo da denúncia. Podemos ver então aqui nos slides que o fluxo da denúncia, ele começa pelo recebimento da denúncia, em seguida se faz o registro no campo de descrição da denúncia tal como ela foi recebida. Então a denúncia, vale a pena lembrar que ela é aquele assunto, aquela questão que chegou ao conselho por meio de terceiros, e então você deve registrar no sistema, lá no campo de descrição, tal como a denúncia foi recebida. Da mesma maneira que a pessoa relatou para você a situação, assim ela deve ser registrada nesse campo denúncia. E em seguida, seguindo o fluxo, o conselheiro pode registrar novas informações no campo histórico da denúncia. Então utilize esse campo histórico da denúncia para registrar cada nova informação que for chegando ao conselho a respeito daquela denúncia. Esse campo histórico da denúncia é um campo que não permite a edição, ou seja, tudo que for ali registrado vai ficar guardado, não poderá ser alterado, não poderá ser apagado por nenhum conselheiro do conselho. Então serve como um diário, serve como um prontuário. A cada nova informação que vai chegando, você vai incluindo nesse histórico da denúncia. Tá? O campo de descrição, ele pode ser alterado a qualquer momento, Também você pode utilizar esse campo para acrescentar informações novas que vão chegando. E eventualmente, se uma coisa for apagada nesse campo de descrição, ele pode ser recuperado lá na funcionalidade do histórico. Então, não confundir o histórico de alterações, que é uma funcionalidade que o sistema tem, em que ele guarda todas as alterações que foram feitas no sistema, inclusive quem as fez e quando fez, com esse histórico da denúncia, que é como se fosse um diário, como se fosse ali o prontuário, e que cada nova informação que é recebida vai sendo ali registrada. Muito bem, seguindo o fluxo, aí na nossa apresentação, o próximo passo é aquele que você pode emitir um documento ou ainda anexar um documento externo se for necessário. É comum no processo da denúncia que você faça notificações de comparecimento ao conselho ou que seja necessário você comunicar essa denúncia a alguma autoridade competente, e então você pode emitir um documento. Esse documento a gente vai ver na prática que é um documento mais simplificado, não tem a necessidade de assinatura eletrônica, mas você também pode anexar imagens, anexar laudos, anexar informações adicionais. Por exemplo, o e-mail que traz uma denúncia do Disque 100, você pode digitalizá-lo e anexar na denúncia e assim manter o registro de todas as informações recebidas em relação a referência àquela denúncia. Na sequência, depois que você emite documento ou anexa documentos, o próximo passo é associar a criança ou adolescente e seus responsáveis. Na sequência, então é natural que depois que você levanta algumas informações, notifica qualquer pessoa a comparecer ao conselho, você já possa ser capaz de identificar a criança ou adolescente. E esse é um passo importantíssimo para você dar prosseguimento à denúncia. É possível, e o fluxo mostra aí no próximo bloco, transferir essa denúncia para outro conselho tutelar, se for o caso. É um passo opcional, não é obrigatório que seja feito todas as vezes, mas se for necessário, por exemplo, a denúncia chega no seu conselho, mas em seguida você apura que, em função da residência da criança ou adolescente, um outro conselho tutelar é mais adequado para a prosseguir com o atendimento, então você pode transferir essa denúncia para outro conselheiro ou para outro conselho, na verdade, e isso deve seguir as regras locais, as normas locais de atendimento. A próxima etapa é avaliar se
a denúncia é procedente ou se ela é improcedente. A denúncia ela é procedente quando o conselheiro se vê obrigado ou colocado a dar prosseguimento à denúncia. Ou seja, quando aquela denúncia se confirma e o conselheiro então precisa aplicar uma medida de proteção, então o conselheiro deve primeiro avaliar a denúncia como procedente para poder iniciar o atendimento e poder então registrar o direito violado e aplicar as medidas cabíveis. Tá certo? Então, avaliar como procedente aqui serve para habilitar no sistema a capacidade do conselheiro prosseguir com esse atendimento. Ela será improcedente quando as informações são poucas, não é possível identificar a criança, não é possível identificar direito violado, então a denúncia se mostra procedente, o conselheiro não precisa atuar. Se ele precisa atuar, se ele precisa prosseguir para o registro do direito violado e das medidas, então ele deve avaliar a medida como procedente. A gente vai ver como faz isso no sistema e a próxima etapa é iniciar o atendimento. E aí é lá no atendimento, somente lá no atendimento que a medida pode ser aplicada. Tá certo? Vamos ver na prática como é que a gente faz isso. Eu vou alternar aqui para a tela do sistema e vamos verificar na prática como que se faz. Acessando aqui o navegador, né, a gente vê aqui a tela inicial do sistema, o portal com todas os ícones, com todos os banners aqui de acesso. Vejam que essa parte superior aqui do portal mostra um bloco dos ambientes de produção, mostra que o banner verde do antigo CIP-ACT Web e tem aqui o banner azul do novo CIP Conselho Tutelar e também tem o banner laranja do CIP Sinase, que também é acessível aqui por esse portal. E se você rodar a tela, vai ver que existe um bloco intermediário aqui, que é reservado para o registro de notícias, comunicados, que são importantes a toda a rede conhecer. O último comunicado aqui foi do dia 6 de junho. Mais no final da página tem um bloco dos ambientes de treinamento do CIP Conselho Tutelar e do CIP Sinase. Então, como hoje nós estamos em capacitação, em treinamento, nós vamos usar o ambiente de treinamento do novo CIP Conselho Tutelar. Clicou no banner, ele traz para a gente a tela de login, onde a gente coloca o CPF, coloca a senha e acessa. Vou voltar um pouquinho atrás e mostrar para vocês, né, o que eu comentei na aula passada sobre a funcionalidade da solicitação de acesso. Né? Então, o pessoal sempre me pergunta, e o CIPA está instalado? Já está funcionando no meu município? Como eu disse mais cedo, eu devolvo a resposta para os conselheiros. O CIPA passa a estar instalado em determinado município no momento em que os conselheiros passam a usar. O sistema está sempre pronto, está sempre instalado, sempre pronto para ser usado. Basta o conselheiro solicitar acesso. Né? Então, o que caracteriza a instalação do CIPA em determinado município ou estado? O nível de uso, a quantidade de conselheiros que estão usando. Se muitos conselheiros usam, o sistema está instalado. Se nenhum conselheiro usa, o sistema não está instalado. Então, a única questão importante aqui para considerar se o CIPA está instalado ou não no município é a quantidade ou a qualidade do seu uso. Então, não percam tempo, eu queria propor até aqui para vocês que amanhã ou no próximo módulo a gente poderá verificar quantas solicitações de acesso houve de hoje para amanhã e a gente comemorar essa nova fase de utilização do sistema. Não precisa aguardar ninguém. Entrou no portal, clicou nesse botão aqui, solicitar acesso, abre a janela aqui, abre o formulário de cadastro, o conselheiro presta aqui as informações e anexa os documentos aqui, olha, vai anexar os documentos que estejam pré-digitalizados aqui, né, no seu computador, vai localizar um documento aqui e vai
anexar o RG, frente e verso, lembre-se que tem que ser as duas faces do documento, o CPF e o documento de posse, que pode ser o termo de posse, pode ser um decreto, uma portaria municipal, pode ser a ata de reunião, a ata da Assembleia do CMDCA que deu posse ao conselheiro, pode ser o crachá, a identidade funcional do conselheiro. Para o caso de funcionários da prefeitura, deve ser a sua portaria de nomeação, pode ser ele servidor de carreira ou comissionado, a nomeação dele na função é o que importa para a gente poder identificar o melhor perfil a ser atribuído no sistema. Ele informa também o órgão de lotação. O órgão de lotação é o nome da secretaria que ele trabalha. No caso de conselheiros tutelares, o órgão de lotação é o conselho tutelar do município tal. E o cargo que ele ocupa é o cargo de conselheiro tutelar, ou se for um gestor do município, de uma secretaria, coloca o nome do cargo que ele ocupa, e isso ajuda a gente a identificar o melhor perfil que deve ser atribuído a esse usuário. Tá certo? Então, amanhã a gente vai verificar quantas pessoas solicitaram acesso ao sistema via esse formulário aqui e a gente passar a se identificar, passar a mudar a situação do CIP no município de não implantado para implantado. Se dando sequência aqui, o acesso é feito com o uso do seu CPF, a sua senha e pronto, já estamos aqui no portal, na tela principal do CIP Conselho Tutelar. Na tela principal do sistema, vale a pena a gente identificar aqui do lado esquerdo esse bloco de menus, né? As opções do sistema estão todas colocadas aqui do lado esquerdo. Aquelas opções que tem uma setinha do lado, elas abrem opções para a gente selecionar. Aquelas que não tem a setinha do lado, quando a gente clica nela, ela já abre direto a funcionalidade. E todas as funcionalidades do sistema, todas as telas, tem esses blocos aqui superior, que são os filtros para a gente fazer as pesquisas do sistema. Há um filtro pré-selecionado, que é o do próprio Conselho Tutelar. Então, quando a gente abre uma lista de denúncias, ou uma lista de atendimentos, ou uma lista de informação, qualquer lista aqui no sistema, o sistema traz para a gente todas aquelas informações referentes ao meu conselho. É possível fazer limpar esse campo aqui, com o botão amarelinho limpar. Ele limpa todos os filtros e a gente pode fazer uma nova pesquisa e obter um resultado mais amplo, que seja o resultado de todos a minha abrangência de atuação, que no caso do conselheiro tutelar é municipal. Então, se eu tiro o filtro do conselho, eu visualizo todos os dados do meu município. Os municípios que só têm um conselho, não faz diferença. Só tem um conselho, todos os dados do município é a mesma coisa que os dados do meu conselho. Mas em municípios maiores, que tem mais de um conselho, isso faz diferença. Ele pode visualizar os dados do seu conselho, ou melhor, ele pode editar, ele pode modificar todos os registros que são do seu conselho, e ele pode também visualizar apenas, sem modificação, dos dados, dos registros dos conselhos, de outros conselhos do mesmo município. Então, para municípios que têm mais de um conselho, faz diferença. Para municípios que só têm um conselho, a pesquisa não vai mudar muito, mas você pode fazer essa alteração nos parâmetros de pesquisa para obter resultados diferentes, dependendo aí da situação. Então, o bloco superior é um bloco de parâmetro de pesquisa. Se qualquer coisa que você escrever ali, não vai fazer nenhuma alteração, você não vai conseguir registrar nada. É só para pesquisar. E o resultado desses parâmetros, ou dessa pesquisa, de acordo com esses parâmetros, já aparece no bloco de baixo, que são os resultados. Nesses resultados, ele mostra para você quantos resultados existem nessa consulta. Por exemplo, nessa consulta aqui tem 552 registros no total, e você pode
E ele apresenta os primeiros 10 registros, ou seja, então nessa tela aqui está aparecendo os registros de 1 a 10 de um total de 552. Se você clicar no botão próxima, ele vai mostrar os registros 11 a 20 dos mesmos 552 registros. Então assim você pode ir navegando nas telas aqui para ir vendo os registros posteriores. E ainda, você pode exportar esses dados, né, em formato Excel ou formato PDF, clicando aqui no botão exportar, selecionando PDF ou Excel, ele vai baixar os dados aqui apresentados nessa pesquisa e você pode abrir com o software de planilhas aqui, no caso o Excel, e ter todos os 552 registros aqui. Exatamente o que aparece lá na tela, na verdade, todos os registros, os resultados da pesquisa são baixados, são exportados aqui para o formato Excel ou para o formato PDF. Assim você pode customizar relatórios, pode passar essa informação para as autoridades, pode fazer gráficos, pode customizar os relatórios da maneira que você quiser. Praticamente todas as funcionalidades dão essa opção de exportar os dados para Excel e PDF. E a gente vai vendo que isso se repete em quase todas as telas. Ok, então voltando aqui para o registro da denúncia, eu queria... a gente clica então no menu denúncia, o sistema abre a tela de lista de denúncias e a gente clica no botão mais, novo, aqui no alto à direita tem o botãozinho mais, novo, para a gente criar um novo registro de denúncia. Aqui, ao clicar no botão novo, o sistema abre a tela cadastrar denúncia e a gente inicia o preenchimento dos campos. O primeiro campo é o do denunciante e a gente deve selecionar da lista. As opções são escola, hospital, pessoa anônima, polícia, outros. Se a gente selecionar a opção outros, ele abre um campo para a gente escrever livremente aqui qual é esse outro tipo de denunciante e lembre-se, aqui não é para a gente registrar o nome do denunciante, aqui é para registrar o tipo de denunciante. A princípio, as denúncias devem ser registradas de forma anônima. O objetivo aqui é só identificar o tipo de denunciante e não o próprio denunciante. Então, se não é a escola que apresentou a denúncia, não é o hospital, não é uma pessoa anônima e não é a polícia, que outro tipo de denunciante pode ter apresentado aqui uma denúncia e você então vai, por exemplo, escrever, quem apresentou a denúncia foi uma empresa, você vai colocar só isso, empresa. Não, foi uma associação de moradores, né? E você vai escrever livremente essa palavra aqui, sem identificar, sem nomear o denunciante, apenas apresentando qual é o tipo de denunciante aqui. Eu vou colocar escola, selecionei escola, o canal da denúncia. Essa denúncia chegou por meio de carta, foi pelo Disque 100, foi por e-mail, foi por fax, foi por ofício, ou foi presencial, por telefone, né? As outras opções, web service e interface eletrônica, devem ser reservadas para integrações com outros sistemas, então você não deve selecionar essas opções, elas estão aí prontas para quando a gente fizer a integração, por exemplo, com o Disque 100, isso está previsto ser feito, e a partir desse momento em que houver integração entre o CIP e o Disque 100, as denúncias do Disque 100 vão ser descarregadas automaticamente aqui no CIPIA e o conselheiro vai poder dar tratamento a essas denúncias e as informações vão voltar automaticamente lá para o sistema da ouvidoria de direitos humanos e assim a comunicação entre sistemas se faz mais rápida, mais segura também. E se você selecionar Disque 100, atualmente você precisa colocar aqui o protocolo do Disque 100, que é um código com letras e números, né? Mas por hoje vamos selecionar aqui, por exemplo, que a denúncia foi apresentada de forma presencial, ou seja, alguém foi ao conselho e apresentou essa denúncia. E aqui no campo de descrição da denúncia, a gente registra a denúncia tal como ela chegou. Uma funcionalidade interessante aqui é que nesses campos em que a gente digita
livremente algum texto, no canto direito inferior tem um cantinho aqui com umas listrinhas ou com uns pontinhos em que a gente clica e arrasta para cima, para baixo, para os lados, e o campo aumenta e diminui de tamanho, que facilita a visualização do que a gente escreve aqui. Mas o campo não aumenta de tamanho, a quantidade de caracteres é a mesma, e a gente digita aqui a denúncia, o relato da denúncia tal como foi recebido. Eu estou escrevendo aqui qualquer coisa para a gente poder só experimentar a funcionalidade. A natureza da violação pode ser coletiva ou individual. A natureza é coletiva quando o direito violado é difuso, ou seja, você não consegue individualizar o direito violado. Por exemplo, um direito violado de uma comunidade do bairro X ou um grupo de crianças do parque Y, né, a comunidade do bairro Z. Então, são exemplos de grupos ou comunidades que devem estar previamente cadastrados para você poder registrar uma denúncia para uma coletividade. Então, o direito é difuso, ou seja, a violação ocorre de forma homogênea ou mais ou menos homogênea para um grande grupo de pessoas. Então, você não vai cadastrar individualmente cada pessoa, você vai fazer uma demanda para esse coletivo, para esse grupo. Então, o direito é difuso. A natureza da denúncia, então, é coletiva. Por outro lado, se você consegue individualizar, você consegue reconhecer, identificar quem é a vítima daquela violação, então o direito aqui, a natureza da violação, ela é individual, tá certo? Se ela é coletiva quando é para grupo ou comunidade, e ela é individual quando é para uma criança, ou para 2, 3, 4, 5 crianças, mas você consegue identificá-las, tem nome, endereço delas, então é individual, tá certo? Ela é coletiva quando é um grupo muito grande e que não faz sentido você identificar dezenas, centenas de pessoas e fazer denúncias individuais aqui, tá bom? Então, se você usar coletivo, o sistema exige que você informe qual é esse coletivo, né? Um grupo, se você digitar o nome do grupo aqui, já aparece a lista de grupos que estão previamente cadastrados. Então, para você usar essa funcionalidade, você tem que cadastrar previamente o grupo. E por agora, nós vamos selecionar a opção individual. Selecionei aqui a natureza da violação individual. A gente vai selecionar na sequência o tipo de violador, né? Se é o Estado, família, a própria criança ou a sociedade. Mais lá na frente, no momento do atendimento, a gente vai poder especificar melhor quem é esse agente violador. Lembre que aqui a denúncia foi trazida por terceiros, a informação ainda não é muito precisa, você ainda está levantando informação, então não precisa especificar o agente violador, apenas o tipo de agente violador e na sequência a data em que ocorreu a violação. Vou colocar, por exemplo, a data de hoje aqui. No endereço da violação, e em todos os blocos de endereços aqui do sistema, você pode usar o CEP para que o sistema carregue automaticamente o endereço. Então, se você digitar um CEP válido, aqui um CEP que existe na tabela de correios, dos correios, o sistema vai carregar automaticamente o endereço. Você digita o CEP, né? Vou digitar novamente aqui, por exemplo, um CEP de Brasília. Eu estou usando aqui um endereço de Brasília porque esse usuário de treinamento é de Brasília. E eu clico Tab, eu teclo Tab no teclado do computador. Ele vai para o próximo campo vazio aqui e carrega automaticamente o estado, o município, o bairro e o endereço. A gente só precisa então complementar com o número, se houver. Se não houver, pode deixar em branco, o campo número não é obrigatório. Se houver algum complemento, você também pode usar o campo complemento. Exemplo, um endereço em que é Rua Projetada Casa A. Casa A não é número, você não pode acrescentar no campo número, então você coloca lá no complemento. E além disso, se aquele bairro que o sistema trouxe automaticamente pela tabela dos correios não atende à sua situação, você pode e deve colocar no campo bairro de referência, né, o nome do bairro em específico que a tabela de correios não tem, mas o bairro, a localidade existe no município.
E aí você acrescenta essa informação no bairro de referência. Então, bairro de referência é para você colocar o nome específico de uma determinada localidade no seu município que não está na tabela de CEP dos Correios, tá bom? Eu coloquei aqui um nome qualquer, por exemplo, botei aqui Lajeado, como se fosse um subbairro, uma invasão muitas vezes, um bairro novo que recém começou no município, e isso não está expresso ainda na tabela dos Correios. Você pode usar esse campo bairro de referência, tá? O sistema tem uma funcionalidade aqui do Google que marca aqui no mapa, ele plota no mapa um ponto referente ao endereço que você acabou de informar, e você pode manusear esse mapa para confirmar se o endereço que você colocou realmente é o endereço da violação. Tá certo? O campo histórico a gente vai ver daqui a pouco, eu já comentei sobre ele, vamos ver como funciona na prática, e a gente pode aqui também anexar documentos, como as imagens, laudos, qualquer coisa, qualquer informação, por exemplo, a cópia do e-mail que traz a denúncia do Disque 100 e tudo mais. Lógico que tudo tem que estar previamente digitalizado. Ok, eu salvei as informações que a gente acabou de digitar, e o sistema dá essa informação de operação realizada com sucesso aqui no alto, aqui no bloquinho verde, e depois ele traz o número da denúncia. Eu mencionei mais cedo que o número da denúncia, o sistema gera uma série de números para cada tipo de registro, né? Ele gera um código sequencial que tem uma estrutura que facilita a nossa identificação. Então, a denúncia é formada por um código composto por 2 letras que referem-se ao estado, 4 algarismos que se referem ao ano, aqui nós temos 2019, 02, que é o código de denúncia, e um número sequencial aqui, nesse caso, o número 230. Então, isso significa que essa denúncia é a denúncia número 230, do ano 2019, do estado do Distrito Federal, né? Ou do Distrito Federal capital. Na sequência, a data de cadastro de denúncia é uma informação que o próprio sistema gera, já gerou, né? Já guardou aqui para quando que essa denúncia foi registrada, e todos os dados aqui já registrados. Vamos simular aqui uma situação em que, então, a gente volta ao trabalho após o registro da denúncia, passa para outras atividades, e uma informação nova sobre essa denúncia acaba chegando ao conselho. Então, você entra novamente no sistema, cai nessa tela principal, você vê que além dos menus à esquerda, essa tela principal traz para a gente alguns atalhos que vai nos levar para a lista de atendimentos, ou para a lista de denúncia, ou para o cadastro de responsáveis, ou ainda para o cadastro de criança ou adolescente. Além disso, essa tela principal traz uma agenda que vai apresentar para a gente marcações que vão indicar que naquele dia tem um documento que precisa ser acompanhado, que precisa que a sua resposta seja acompanhada junto ao órgão para o qual você solicitou, né, a aplicação da medida. Então, a agenda vai ajudar você a monitorar as respostas dos documentos que você enviou com o objetivo de ter as medidas aplicadas e a restauração do direito. Tá? Então, a agenda vai servir para fazer esse monitoramento. Mas o que a gente quer aqui agora é resgatar aquela denúncia que a gente recém registrou e acrescentar informações a ela. Então, a gente vai aqui nesse atalho das denúncias, clica na palavra denúncias, ele leva a gente para a lista, para aquela tela, lista de denúncias. Clicar ali é a mesma coisa que clicar no menu denúncia, não muda, não faz nenhuma diferença. E para facilitar a nossa vida aqui, eu vou fazer um filtro das denúncias registradas apenas na data de hoje. Olha o que aconteceu. Apareceu aqui a denúncia 229 e a denúncia 230. Eu sei que a denúncia que eu quero acessar é a denúncia 230, que eu acabei de registrar.
e a gente vai ver que ao lado dela tem um bloco aqui de botões de ação, né? Na primeira coluna da esquerda contém aqui um conjunto de botões que são os botões que a gente vai usar para fazer uma série de funções no sistema. O primeiro botão é o botão editar, ele tem o formato de um lápis. O segundo é o botão visualizar, tem aqui a imagem de um olho. O terceiro botão é um botão para transferir o registro para outro conselho, que é o botão de setas cruzadas. Passando o mouse em cima de cada ícone, o sistema apresenta o significado dele. Esse botão aqui do reloginho é o botão de histórico e o botão da interrogação amarela aqui é o botão avaliar denúncia. O botão que a gente mais vai usar é esse botão aqui de editar, o do lápis. Então, toda vez que a gente quiser fazer uma modificação em qualquer registro, a gente vai entrar nesse botão do lápis, que é o botão mais usado do sistema. Ok, clicando ali no botão do lápis, ele abre a denúncia, permite a edição de todos os dados e qualquer edição realizada aqui, ela fica registrada no sistema, a alteração e o usuário e a data e a hora que fez essa alteração. E o que a gente quer aqui agora é acrescentar informações, né, que a gente recebeu enquanto está apurando essa denúncia. Então, no campo histórico da denúncia, a gente pode registrar qualquer informação aqui, ela vai ficar registrada como se fosse um diário, como se fosse um prontuário, né? Já fiz aqui o registro, olha como fica registrado aqui o histórico da denúncia. Esse registro aqui não se apaga, eu estou clicando aqui na tecla delete e essa informação aqui não se apaga. Se eu quiser retificar essa informação que eu acabei de informar, então eu preciso colocar alguma informação do tipo o histórico de registrado em data tal, não se faz, não é mais verdade ou não é mais verdadeiro, não se aplica ou não tem valor, porque eu preciso retificar aquela informação. Como ela não pode ser apagada, então eu faço referência a ela que ela já não tem mais valor, e eu salvo e o sistema guarda essa informação aqui como se fosse um diário. Tá? Então, tudo que foi escrito aqui não pode ser apagado, nem mesmo para corrigir qualquer erro de digitação, e fica para sempre guardado aqui, ninguém pode alterar. Muito bem, seguindo aquele fluxo que a gente viu aqui, a gente pode ver que depois que a gente registra novas informações no campo histórico da denúncia, a gente pode emitir ou anexar documentos. Vamos fazer isso então aqui no sistema. Para gerar um documento, para anexar um documento, a gente clica aqui no bloco documentos e na opção anexar documentos, clica em escolher arquivo, seleciona um arquivo já pré-digitalizado e pode anexar esse documento aqui no sistema. Não vou fazer isso agora, eu vou optar pela geração de documento, então eu vou clicar em gerar documento. Clicando em gerar documento, o sistema abre a tela gerar documento em denúncia, que apresenta para a gente uma lista mais restrita, uma lista reduzida dos documentos, dos modelos de documentos disponíveis, que são os documentos de encaminhamento dessa denúncia para outros órgãos, notificação de comparecimento e termo de responsabilidade, né? Então, a ideia da geração de documento a partir de uma denúncia, ela é uma geração de documento mais restrita. A gente espera aqui que as informações ainda são superficiais e que você está levantando informação. Então, além dos modelos serem a lista de modelos disponíveis ser menor, também para o documento gerado em denúncia não exige a assinatura eletrônica, né? A gente vai ver que a assinatura eletrônica ela é obrigatória, necessária lá no atendimento, e que além de ser
obrigatória para ela, é necessário que tenham 3 assinaturas pelo menos, para que o documento possa seguir o seu fluxo. A gente vai ver isso mais adiante. Então, aqui selecionando a opção de notificação de comparecimento ao Conselho Tutelar, o sistema já carrega aqui o texto dessa notificação, o texto padrão. Esse bloco aqui tem esse cantinho achurado aqui, olha, com os pontinhos, então ele permite que a gente altere aqui a apresentação do campo, só para a gente visualizar melhor. E a gente, se concordar com o texto do documento, a gente pode salvar automaticamente, se não, a gente pode visualizar esse documento antes. Ao visualizar esse documento, a gente analisa se ele está conforme a nossa expectativa. Se ele não tiver, a gente fecha essa minuta, a gente despreza esse documento, edita, né, o documento da forma que a gente quer. Por exemplo, eu vou colocar aqui a data de comparecimento ao conselho, né, que a gente vai fazer isso aqui para a pessoa comparecer ao conselho. Então, vou botar aqui uma data de comparecimento, por exemplo, 28/8/2019, às 14 horas, por exemplo. E como a gente ainda não identificou responsável, a gente ainda, isso não está registrado no sistema, a gente deve escrever aqui o nome da pessoa que está sendo convocada, por exemplo, o senhor José da Silva. A gente coloca aqui também o seu endereço, porque a gente não cadastrou endereço nenhum ainda, não cadastrou a pessoa, ela não tem cadastro no sistema, então ela não vai aparecer aqui automaticamente. E a gente pode colocar aqui o nome da rua, o endereço da pessoa, já colocamos a data que ele deve comparecer. Vou dar mais uma visualizada no documento para ver se o texto está como eu gostaria. Ok, se eu considerar que o texto está pronto, está bom, a gente pode então salvar esse documento. E salvando esse documento, o sistema gera novamente o código aqui. Desculpa, o código já estava gerado. Ele guarda o documento aqui no final da página editar denúncia, né? A gente ainda está na página editar denúncia. E no bloco documentos associados, o sistema guarda os documentos aqui nessa lista. A gente clica no botãozinho da impressora, ele abre o documento para a gente imprimir. Esse documento, então, deve ser impresso usando a opção imprimir do navegador. O navegador vai buscar aqui a impressora que tem cadastrado e você pode imprimir isso em papel e fazer essa notificação chegar ao notificado da forma tradicional. Ela vai ser levada em mãos, de forma presencial, em 2 cópias. Uma você pede recibo, volta com essa notificação em que o notificado deu o recibo e você pode digitalizá-la e subir na denúncia, deixa ela guardadinha lá, digitalizada, e isso reduz a necessidade de arquivos em papel e pronto, né? A notificação já foi feita, você vai aguardar a presença da pessoa no conselho. A pessoa chegando no conselho, né, você volta aqui na denúncia, localiza aquela denúncia 230, que é aquela que você está trabalhando, e pode acrescentar mais informações, por exemplo, e muito provavelmente, né, você pode registrar mais coisas aqui no histórico. E muito provavelmente depois do comparecimento da pessoa ao conselho, você deverá ser capaz de identificar a criança. É o que o nosso fluxo aqui sugere. Depois de emitir o documento, a gente consegue então associar a criança, a adolescente e o responsável aqui no sistema. Então, voltando aqui para o sistema, ainda na tela editar denúncia, a gente pode clicar então no botão associar criança e adolescente para vincular uma criança a essa denúncia. O sistema pergunta, já existe uma criança ou adolescente cadastrada no sistema? E a gente pode responder sim. Se a gente responder sim, o sistema vai nos levar para uma tela de pesquisa da criança ou adolescente, e nesse momento é muito importante que a gente
faça, né, tenha certeza de que a criança já existe ou se não existe no sistema, para que a gente não acabe por gerar duplicidades. O sistema faz alguma verificação, ele verifica se já existe a criança com aquele nome, com aquela data de nascimento, mas e te informa que já existe um registro com o mesmo nome, mesma data de nascimento, e aí você decide se vai incluir ou se não vai incluir esse registro. É óbvio que se já existe um registro de mesmo nome e data de nascimento, você não deve incluir esse novo registro, porque senão você vai acabar gerando uma duplicidade, e a gente deve evitar a geração de duplicidade no sistema, mas ainda se houver duplicidades de cadastro no sistema, é possível unificar cadastros. É uma funcionalidade importante, mas que deve ser usada com muito cuidado, porque uma vez unificado no cadastro, todos os registros se unificam e isso não pode mais ser desfeito, então use com muita parcimônia, com muito cuidado. E o exemplo que a gente quer aqui tratar é de que a criança ainda não está cadastrada no sistema e que a gente vai cadastrar agora a criança pela primeira vez. Ok, o sistema então nos leva para a tela de cadastrar criança, então a gente vai cadastrar aqui uma criança pela primeira vez. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Gabriel Barbosa. Vou colocar um nome diferenciado aqui para a gente poder localizar com facilidade. Uma data de nascimento qualquer, coloquei 27/8/2010, a criança aqui tem cerca de 9 anos, então, informação sobre sexo, se possui deficiência, você responde sim, e o sistema pede para você selecionar se é deficiência auditiva, deficiência física, mental, visual ou qualquer outra. Pode selecionar mais de uma, inclusive. Cor, raça, nacionalidade Brasil. Se for estrangeiro, você seleciona o país e digita livremente aqui qual é a naturalidade, qual é o estado, a província, o município que ela nasceu. Se for Brasil, o sistema pede para você selecionar uma das UFs que essa criança nasceu. O sistema pergunta se a criança tem registro civil. Se tiver, muito bem. Se não tiver, você então isso já enseja a aplicação de uma medida, e isso não é feito automaticamente. O conselheiro vai ter que criar esse direito violado e a medida da ausência do registro civil, mas vou responder então aqui que ele possui. O RG é campo opcional, não vou preencher. Órgão emissor, o F, também não. Os campos obrigatórios são esses marcados com asterisco vermelho, e os campos não obrigatórios não tem nenhuma marcação. CPF também não é um campo obrigatório. Posso anexar documentos aqui, por exemplo, a certidão de nascimento, qualquer documento da criança. E novamente aquela funcionalidade do CEP, que a gente usa um CEP válido, ele carrega todo o endereço para a gente, e o último bloco é o bloco escola-trabalho. A informação da situação escolar, se estuda, não estuda ou nunca estudou, o nível de escolaridade dessa criança e o nome da escola, por exemplo, Escola Municipal de Porto Velho, e o código INEP da criança. O código INEP da criança é como se fosse um número de matrícula de toda criança do ensino de escolas particulares ou escolas públicas existente lá no Instituto INEP do Ministério da Educação. Se essa informação estiver disponível, você registra ela aqui. Vai ajudar muito para se realizar pesquisas de trajetória escolar e trajetória de violência das crianças. É uma informação opcional, não é obrigatória. Se você não tiver informação, deixa em branco, mas se tiver, o código INEP é um número de matrícula nacional que todo aluno de escola pública ou particular possui no Ministério da Educação. Salvamos então aqui o cadastro e o sistema informa que a operação foi realizada com sucesso, e aí a gente então pode retornar lá para a denúncia, aquela denúncia 230, e uma vez que
essa denúncia, eu já tenho informação sobre a criança, já sei o que aconteceu, confirmo que ali há uma violação de direito, então que eu preciso intervir, a gente torna essa denúncia procedente e aqui, a partir da lista de denúncia, a gente clica no botão avaliar denúncia, o sistema abre a janela de avaliação, a gente troca aqui o status da denúncia de em averiguação para procedente, coloca aqui uma justificativa qualquer, né? Por exemplo, as informações foram confirmadas, denúncia confirmada, direito violado identificado, qualquer observação desse tipo você deve colocar na justificativa e salva. Ao salvar, a denúncia 230, a denúncia final 230, que ficou verdinha, o status dela virou procedente e agora você vai no editar denúncia e olha o que aconteceu, o botãozinho amarelo, incluir atendimento, foi habilitado e agora então nós somos capazes de passar para a próxima fase, que é de incluir o atendimento, tá certo? Essa fase de incluir atendimento, a gente vai continuar na próxima aula. Espero então que vocês possam aí apreciar a segunda atividade de percurso que os tutores vão conduzir com vocês daqui a pouco. Muito obrigado, voltamos daqui a 20 minutos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Voltando aqui da atividade percurso, eu propus para vocês, né, deixa eu até colocar aqui na tela, eu soube também que alguns polos não estavam conectados, mas parece que agora estão todos conectados, então a gente vai prosseguir de onde parou e peço que o pessoal que eventualmente tenha perdido parte da teleaula 2, o faça depois no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Vamos prosseguir de onde paramos. A gente fez uma simulação de registro de uma denúncia e paramos para fazer a atividade de percurso que propôs aqui a discussão de um caso em que mãe e filha de 7 anos de idade comparecem ao conselho tutelar e a mãe informa que não conseguiu matricular a filha na escola por falta de vagas e solicita providências. Então, pedi que os grupos discutissem como é que fariam o registro ou como é que fazem o registro de uma situação dessa, sem o sistema, né, da forma manual. Perguntei se é feita a abertura de uma ficha ou de uma pasta, se o cadastro é feito pela mãe ou pela criança, que dados são registrados nessa pasta, se há semelhanças com o que a gente viu na denúncia. Ou vai ver agora no atendimento, e se tem registro de endereço de mãe e de filha, e se, por exemplo, tem o pai, e o pai mora em endereço diferente, como é que fica o registro, né, nesse caso, e também perguntei como é que vocês fazem para registrar um grupo ou comunidade. Então, assim, eu vou partir para as respostas sobre esses questionamentos com a prática do registro de um atendimento. Tudo bem? A gente parou lá naquela denúncia exatamente no momento em que ia iniciar um atendimento. Então, essas perguntas todas que eu fiz aqui, né, podem ser respondidas. Espero esclarecer as principais dúvidas. Espero que vocês estabeleçam relações entre o processo que é feito hoje manualmente e o processo que pode passar a ser feito no CIPIA, né? A expectativa é que vocês vejam muita semelhança nisso. O objetivo do sistema é repetir o processo que é feito manualmente, mas de forma automatizada nessa básica nacional, com segurança e tudo mais que a gente já comentou, tá bom? Então façam isso. É parecido o processo? Que analogias eu posso fazer? Lá no conselho, eu pego uma pasta ou uma ficha
e cadastro crianças e mães, né, e responsáveis, e depois eu faço que tipos de registros? Né? Vamos ver como é que é no CIPA, ver se no CIPA é parecido, só muda o jeito, mas o processo é semelhante, vamos ficar atento a isso. Então, vamos prosseguir com aquela denúncia que a gente já identificou a criança, já tornou ela procedente e agora pode iniciar o atendimento. E assim a gente vai respondendo as questões propostas aí nessa atividade de percurso que acabamos de fazer, tá certo? Antes eu vou passar aqui um pequeno conteúdo aqui que é um pouco da retomada do que a gente já viu. O atendimento, então, vou apresentando o que está lá no slide. O atendimento deve ser utilizado quando a violação de direitos é apresentada ao Conselho Tutelar pela mãe, pelo pai ou pelo responsável. Ou é possível identificar a criança ou adolescente vítima da violação. Quando for possível identificar grupo ou comunidade vítima da violação e ela for apresentada pelas vítimas ou seus representantes. Então, isso aí é um atendimento. E se a violação for comunicada por terceiros? Sempre deverá ser registrada uma denúncia, tá ok? Só recapitulando. E agora vale a gente então compreender um pouquinho mais sobre esse ciclo do atendimento, né? A gente vai sair da denúncia e vai entrar no atendimento. O atendimento, então, ele começa também pela identificação de responsáveis e crianças. Na sequência, né, fazendo referência a esse ciclo do atendimento, vejam que vem a etapa de identificação do local, da data e hora, do direito violado, do agente violador. Em seguida, nós somos capazes de aplicar as medidas de proteção e encaminhá-las para o órgão do Sistema de Garantia de Direitos. Na sequência, a gente tangibiliza essa medida via ofício, notificação, requisição ou declaração, que são os tipos de documento do sistema. E, finalmente, estabelecemos os parâmetros de acompanhamento e fazemos efetivamente esse acompanhamento ou monitoramento e, por último, a avaliação da aplicação da medida. E pronto, o ciclo se encerra. Então, se eu conseguir percorrer essas etapas do ciclo, o trabalho do conselheiro está feito. Identifiquei a criança, direito violado, medida, encaminhei e acompanhei a execução da medida e avaliei a qualidade dessa execução, acabou o ciclo do atendimento. O conselheiro pode dar o seu trabalho como realizado, como finalizado. Enquanto ele não faz ele não percorre esse ciclo completo, alguma coisa ficou faltando, né? E a última coisa é o acompanhamento, é a verificação de que aquela medida foi atendida e a qualidade desse atendimento, tá certo? Então, percorrer esse ciclo é fundamental para que o direito da criança e do adolescente seja ressarcido. Muito bem. E diferente, né? Diferentemente das outras formas de registro, que é o caso da informação e da denúncia, o atendimento só pode ser iniciado a partir do cadastro de uma criança ou de um adolescente, ou melhor, um responsável, um adolescente ou um grupo, né? Então, eu não começo lá com um botãozinho mais no atendimento. Para ter o atendimento, eu preciso antes ter o cadastro de mãe, pai responsável, criança, adolescente ou grupo. Tá certo? É o que aconteceu lá na denúncia que a gente fez. A gente já identificou a criança, agora nós somos capazes de iniciar o atendimento. Então, eu nunca começo o atendimento puro. O atendimento sempre é iniciado a partir do cadastro da criança, da mãe, pai responsável ou do grupo ou comunidade. Tá certo? Então, toda vez que eu clicar no botão iniciar atendimento nessas telas de edição de responsável, criança ou grupo, o sistema direciona para uma outra tela de cadastrar o atendimento. E nessa tela, a gente vai encontrar um conjunto de 4 abas, né, que devem ser percorridas desde o início até o fim, ou seja, ele simula, ele percorre aquele ciclo de atendimento todo nessas 4 abas que a gente vai ver, tá bom? O fluxo simplificado do atendimento, então, é esse aqui, olha, que eu cadastro o responsável, cadastro criança, depois a gente registra as informações do ocorrido, data e hora, local e endereço, identifica direito violado e agente violador, depois define a medida de proteção a ser aplicada,
define o órgão do SGD executor da medida, elabora ofício, notificação, requisição ou declaração, que são os tipos de documento. Podemos, é opcional, reiterar, anexar documentos ou transferir. E por último, a gente responde sobre o andamento daquela medida, ou o próprio conselheiro ou o órgão do SGD responde sobre esse andamento, sobre a execução da medida protetiva. Depois ele avalia a qualidade da execução dessa medida e, finalmente, o atendimento se encerra. O ciclo foi todo percorrido e trabalho realizado. O conselheiro cumpriu todas as etapas do processo. Vamos dar uma olhada, então, como é que fica isso a partir da denúncia que a gente acabou de registrar. Olha, novamente, entrando aqui no sistema, na tela de login. Opa, digitei a senha errada. Importante, né? Se eu tentar, é importante lembrar isso aqui para vocês. Acabou de acontecer, eu vou aproveitar a situação. Após 5 tentativas de acesso com a senha errada, o seu usuário fica bloqueado. Então, não deixe isso acontecer. Você tentou uma vez, o sistema informou que você informou a senha errada. Tentou pela segunda vez, deu errado, no máximo você deve tentar a terceira vez, porque aí realmente você não lembra mais a sua senha. E aí o que você tem que fazer? Eu não lembro a minha senha, se eu fizer isso mais 2 vezes, eu terei tentado entrar no sistema por 5 vezes com a senha errada, então para e solicita uma nova senha. Não insiste, não faz 5 vezes o erro, porque você vai ter o seu acesso bloqueado e você vai ter que falar com o coordenador técnico estadual. Isso vai atrasar o seu trabalho, vai criar um obstáculo, uma dificuldade, então não faça isso. Se o sistema informa que você está digitando a senha errada, você coloca o seu CPF lá no campo do CPF e clica esqueci minha senha. Uma nova senha vai ser enviada para o seu e-mail e você usa essa nova senha para acessar o sistema e na sequência pode modificar essa senha para aquela senha padrão que você tem memorizada, que você gosta de usar. Mas não tente 5 vezes, porque você vai bloquear o seu acesso, vai criar dificuldade. Antes de bloquear, pede uma nova senha, tá bom? Vai uma nova senha para o e-mail e você continua, né, o trabalho tranquilamente. Eu digitei a senha corretamente agora ou não? Novamente, não digitei a senha correta. Por que eu não digitei, eu errei pela segunda vez a senha? A tecla Caps Lock estava ligada, ou seja, eu estava digitando a minha senha que tem caracteres alfanuméricos com caixa alta, maiúscula, e eu queria usar minúscula. Então observe isso, muitas vezes o erro é só uma tecla aqui do teclado que está acionada, é só desacionar e agora provavelmente eu vou conseguir acessar porque eu cliquei aqui na tecla minúscula e ele liberou aqui para mim. Só um momentinho. Finalmente, agora acessei. Tá bom? Então, acontece comigo, vai acontecer com vocês. Era uma tecla que estava acionada aqui das letras maiúsculas e que estava fazendo com que eu entrasse com a senha errada. Cliquei aqui, tornei o teclado minúsculo e funcionou normalmente. Dando sequência, vou lá resgatar aquela minha denúncia, cliquei no menu denúncia. Para facilitar a minha vida aqui, selecionei o período inicial de registro das denúncias, só apareceu para mim a denúncia de hoje, né? Porque eu usei o filtro do período inicial aqui. Volto lá então na opção, lembra que eu falei, sempre usa o botão editar para fazer qualquer coisa, é no botão editar. Vou no botão editar e aqui eu posso fazer qualquer alteração na denúncia e vou clicar em incluir atendimento. Ao incluir atendimento, lembra que eu falei das 4 abas? Aparecem aqui as 4 abas, entretanto, só a primeira delas está habilitada, as demais só vão ser habilitadas depois que a gente fizer
essa aba aqui de informações do ocorrido e o sistema gerar o número. E aí a gente vê o que é que tem aqui, olha. Esse atendimento aqui traz para mim o nome do conselho, a data do registro, o número da denúncia que deu início a esse atendimento, a natureza da violação, o nome da criança. Nós não cadastramos responsáveis para a criança, não é absolutamente necessário, é desejável. Na próxima oportunidade a gente vai ver como é que é o cadastro de mãe, a gente vai cadastrar o responsável do Antônio Saraiva aqui para a gente fazer uma outra simulação mais completa. Aqui a gente então informa a data do ocorrido e aí vocês podem perguntar, mas Antônio, já não tinha informado isso lá na denúncia? Na denúncia você tinha recebido isso de terceiros. Aqui você vai colocar a sua informação, né? Pode ser a mesma que você recebeu de terceiros, mas aqui você precisa colocar a informação que você averigou, aquela que chegou, que você confirmou. O local do ocorrido é só o tipo do local do ocorrido, né? Então, seleciona da lista aqui o tipo de local. Registra aqui uma descrição qualquer, né? Você pode colocar aqui um texto livremente, aquilo que você finalmente apurou a partir das informações que você levantou. Você pode novamente anexar documentos aqui, se for o caso, e usa aquele expediente do CEP, digita o CEP, tecla Tab, o sistema carrega o endereço para você, você acrescenta dados como número, complemento, ou ainda bairro de referência, se for o caso. Desculpa, aqui nem tem o bairro de referência. E salva. Pronto, a primeira etapa do atendimento está registrada. O sistema dá o número por atendimento, lembra que aquele número ali, ó, ele é composto pela UF, pelo ano, 03 é o código do atendimento e um sequencial 533. Então, esse atendimento final 533, ele está vinculado à denúncia 229, ou seja, um já nasce amarrado com o outro. A denúncia 229 deu origem ao atendimento 533. Cada coisa, cada artefato do sistema tem o seu próprio código, mas são coisas diferentes. A partir de agora a gente está fazendo o registro de um atendimento, porque você confirmou a violação de direito e precisa agora aplicar uma medida protetiva. Então, o próximo passo é navegar aqui para a aplicação da medida. Navegou, abriu a tela de aplicação da medida, o sistema pede para você informar então qual é o direito violado. O interessante aqui é que você pode fazer a seleção do direito fundamental, por exemplo, educação, cultura, esporte e lazer. Na sequência ele te traz o grupo de direitos desse direito fundamental, então ele vai restringindo as opções para você, facilitando a seleção do direito violado, e aqui você seleciona um dos grupos que mais se adequa à situação que você levantou, que lhe foi apresentada, e neste caso aqui, atos atentatórios de educação, por exemplo, e o sistema lista para você os direitos violados desse subgrupo, atos atentatórios ao direito à educação, que é do direito fundamental, educação, cultura, esporte e lazer. Ok? Então, selecionei, por exemplo, impedir acesso à criança ou do adolescente à escola. O agente violador aqui, você pode selecionar um de cada tipo ou vários de cada tipo. O sistema permite que vocês façam múltiplas seleções, mas usem isso com bastante parcimônia. Indiquem os agentes violadores que realmente devem ser informados aqui, mas lembre, pode selecionar mais de um, de vários tipos. E na sequência, a medida a ser aplicada, a mesma coisa, você deve selecionar aqui o filtro que vem no grupo de providência, porque o sistema vai filtrar para vocês as medidas de cada um desses grupos de providência. Por exemplo, aqui eu quero encaminhamentos especiais, eu quero o encaminhamento ou uma requisição, desculpa, eu vou mudar aqui, olha, eu quero uma requisição de serviço público, uma medida do grupo requisições de serviços públicos e quero aqui requisição de serviço de educação, por exemplo.
e seleciono na sequência o SGD que vai cumprir essa medida. Essa medida, esse SGD também tem filtro de abrangência, que é estadual, municipal, nacional ou interbairros. Eu vou aqui, por um motivo de treinamento, eu vou selecionar aqui que eu quero um órgão do SGD de atuação nacional, e entre eles, né, listados aqui embaixo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que eu vou, para a finalidade do treinamento aqui, eu vou selecionar esse ministério. Lá na prática, obviamente, vocês vão escolher o órgão que pode cumprir a medida de requisição de serviço de educação que você selecionou previamente. Tá? Então aqui, só para fim de treinamento, eu vou escolher lá o meu ministério e mais à frente eu explico por quê. E salvei. Salvando, o sistema lista a medida na aba seguinte automaticamente, que é das medidas aplicadas. Então vejam que eu posso excluir a medida aplicada, clicando no botão da lixeirinha vermelha ali, excluir, ou posso gerar o documento, só passar o mouse em cima do botãozinho de ação, que ele mostra para você qual é a ação a ser feita. E a ação que eu quero fazer aqui agora é de gerar o documento da criança Antônio Saraiva, referente ao direito violado de impedir acesso da criança ou adolescente à escola. O agente violador é a instituição de ensino e a mãe, que eu coloquei 2 pessoas, vocês lembram disso lá. A medida é a requisição de serviço de educação. O órgão que vai executar é o Ministério e ela está pendente. Esse documento, essa medida está pendente de aplicação. Então vamos lá gerar esse documento. Cliquei no botão azul, ele abre a tela do gerar documento, em que a gente vai selecionar aqui da lista de modelos de documento aquele que mais se adequa à nossa situação. Ao selecionar um modelo de documento, por exemplo, requisição de serviço público, ele traz para a gente aqui o texto aqui embaixo, olha, ele já trouxe o texto aqui para a gente, tem aquela funcionalidade de arrastar e abrir o campo também. Na sequência, se eu selecionar outro modelo, ele troca o modelo lá embaixo, tá vendo? Olha, já mudou para termo de advertência. Se eu voltar aqui para cima para requisição de serviço público, ele altera para requisição de serviço público. E na sequência, ele pergunta se você quer ocultar o cabeçalho. O sistema tem os modelos de documento têm cabeçalho padrão, que tem o nome do conselho, endereço do conselho e aquele ícone do conselho tutelar. Mas você pode ocultar esse cabeçalho, e você marca que você sim quer ocultar esse cabeçalho padrão, porque você vai usar um papel timbrado que já tem lá no seu conselho. Não recomendo, porque se esse documento for tramitar, e ele vai tramitar via e-mail, o documento vai tramitar sem cabeçalho, isso não é desejável, mas você pode fazer isso. Ele traz já travado aqui o sistema de garantia de direitos, a medida aplicada, o nome da criança, o e-mail, e aí aqui está o motivo porque eu selecionei Ministério da Mulher, porque lá ficticiamente para o treinamento está cadastrado o meu e-mail, e depois eu vou demonstrar para vocês como chega o documento. Posso selecionar aqui um outro e-mail com cópia, digito um e-mail, outro qualquer que eu quero que receba cópia dessa mensagem que encaminha o ofício, e obrigatoriamente aqui eu tenho que selecionar se eu quero acompanhar a resposta desse documento. Então, por padrão, vocês devem responder sim, né? Na maioria dos casos, sempre, né? Ou quase 100% dos casos, vocês vão querer acompanhar a resposta do órgão para quem você está solicitando o cumprimento dessa medida. E também, se você está pedindo uma resposta, vai dar um prazo para essa resposta, e vocês informam o prazo que vocês costumeiramente usam, que pode ser de 10 dias, 15 dias, aquele que vocês já estão acostumados a dar para os órgãos cumprirem as suas decisões. E na sequência você também deve informar se quer acompanhar a chegada dessa resposta. Isso vai funcionar como um lembrete para você, vai aparecer lá naquela agenda uma marcação, um lembrete para você saber que tem um documento que precisa ser acompanhado naquela data, e coloca também um prazo que você quer receber esse lembrete.
normalmente o mesmo prazo que você deu para a resposta. E na sequência você pode visualizar o documento. Se esse documento se tiver a contento, lembra que quando você visualiza o documento, algumas informações não são carregadas automaticamente, mas ao salvar essas informações serão carregadas automaticamente. E que informações são essas? São as informações que a gente chama de tags ou variáveis, né, que estão organizadas aqui por grupo. Os grupos são criança, responsável, atendimento, grupo comunidade, denúncia, SGD e conselho e usuário. Para que serve isso? Serve para a gente trazer para o documento informações que você já informou naquele atendimento, naquele registro. Então, essas tags ou variáveis, elas são apresentadas no texto aqui nesse formato, entre chaves. Então, o cabeçalho desse texto, por exemplo, está assim: Ilustríssimo senhor ou senhora, e entre chaves, nome do responsável do SGD. Isso aqui significa que o sistema vai pegar essa informação que está lá no cadastro do SGD e vai trazer para cá. Embaixo tem cargo do responsável do SGD, entre chaves. Ele vai lá no sistema, pega essa informação e coloca aqui automaticamente, sem precisar que você redigite essa informação. Então isso agiliza muito, né, o seu trabalho. Você não precisa redigitar, é só você selecionar essa tag ou essa etiqueta eletrônica que vai pegar a informação que já está lá no sistema e traz para você. Exemplo, se eu quiser acrescentar aqui uma informação sobre a data de nascimento da criança, eu coloco aqui o que eu escrever fora das chaves vai aparecer do jeito que a gente está escrevendo. Então eu coloco aqui data de nascimento, 2 pontos, espaço, e vou aqui no grupo criança e adolescente e dou um duplo clique em data de nascimento. Olha, duplo clique. O que é que o sistema fez? Ele trouxe para cá automaticamente a etiqueta ou a tag entre chaves com a variável data de nascimento do adolescente. O que o sistema vai fazer? Vai carregar, trazer para cá, para esse texto, a data de nascimento que você já informou lá previamente, sem você precisar redigitá-la. Tá bom? Então, com um duplo clique, você traz essa informação que já está no sistema. Se você visualizar, ela não vai aparecer, ela vai aparecer como não informado, mas se você salvar, o sistema passa para a aba seguinte, torna disponível o documento aqui em visualizar. Ao visualizar, ele deveria ter trazido, não trouxe, mas era para trazer aqui alguma coisa, não funcionou aqui, me desculpem, mas ele deveria trazer para cá o nome da criança e a data de nascimento que já foi informada previamente. Já eu vejo por que isso aconteceu, mas o sistema gerou uma nova requisição com esse número, final 442. A gente sabe que é um documento porque ele tem o código 04 e ele já fica disponível para a assinatura eletrônica que a gente falou, e é possível, se você quiser desistir desse documento, você pode excluir esse documento. Vou até usar essa opção aqui do excluir documento para a gente refazer esse documento aqui e entender se houve algum problema na geração desse documento aqui, que eu vou fazer novamente aqui rapidamente, só para a gente verificar se vai repetir o erro, e vou salvar. Realmente ele repetiu o erro. Eu vou verificar por que aconteceu. O ambiente de treinamento, às vezes acontece isso, mas garanto a vocês que no ambiente de produção o documento traz essas informações automaticamente. E alguém tinha me perguntado como é que faz para assinar o documento. Assim, o documento está aqui pronto, na aba acompanhamento de medida. O botão assinar, ele está habilitado porque o documento está aqui aguardando assinatura. E a gente clica então no botão assinar, coloca a nossa senha, repete a mesma senha de acesso que você entrou
usou para entrar no sistema, confirma a assinatura, pronto, documento assinado. Quando a gente visualiza o documento, aparece assim a assinatura eletrônica do documento. E na sequência, quando a gente voltar amanhã, eu já vou ter providenciado as demais assinaturas e o documento com 3 assinaturas poderá ser enviado por e-mail ao órgão do SGD e a gente, na próxima etapa, a gente completa esse fluxo. Professor Saraiva, tem uma pergunta? Não, só um toque. Alguém disse como adquirimos esse CIPIA. Na verdade, é só acessar, né? É grátis, né? É grátis. O CIPA é de grátis. Não precisa pagar nada, não precisa pedir nada para ninguém. Ele está disponível no site, naquele endereço cipia.gov.br e é só você pedir acesso amanhã. Eu gostaria de ver o seguinte: de hoje para amanhã, quem tiver acesso aí à internet, conseguir um computador de hoje para amanhã, que faça a solicitação de acesso. Amanhã eu vou poder mostrar aqui para vocês a quantidade de solicitações de acesso que foram feitas de hoje para amanhã, para medir aí a temperatura dessa vontade de vocês, dessa motivação dos conselheiros a usarem o sistema. Não tem impedimento nenhum, é só solicitar acesso que a gente dá o acesso. E mais tarde, peço que vocês deem uma olhada no questionário, que é a atividade à distância, que eu preparei para vocês, um questionário com 9, 10 perguntas, e espero que amanhã a gente possa discutir em cima desse questionário também. Muito obrigado e daqui a pouco o professor Saraiva assume aqui. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.